Hoje, nós vamos ter um webinar que eu estou chamando de 2 em 1. O nosso foco dos nossos webinars, nós fazemos webinars mensais, sempre é em um dos 11 processos habilitadores da inovação do MGPDI. Dessa vez, nós resolvemos focar em 2 dos processos. O processo que nós chamamos de gestão de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas organizações, que será apresentado pela Ana Márcia, que está aí, já está aí na tela, e o projeto, em seguida, a Ana Márcia vai ter 20 minutos para apresentar, e em seguida o Rodrigo Kitts vai apresentar o projeto PES, Pesquisa e Desenvolvimento, Gestão da Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações. Eu agradeço a participação aí nós tivemos 28 inscrições, estamos com 11 que já subiram, deve subir mais pessoas, eu vou ler o currículo aqui vou ver o currículo aqui da Ana Márcia, Ana Márcia de Biasi Duarte é consultora e professora na área de engenharia de software na UNOESC, em Chapecó, Santa Catarina. Ela é doutoranda em administração na UNOESC, ela é mestre em computação aplicada, se não me engano, na Univale, possui master em qualidade pela Université de Tours, na França. Ela é graduada em ciência da computação. E o outro debatedor é o Rodrigo Kitts Reis. O Rodrigo Kitts é professor titular da Universidade Federal do Pará. Ele é diretor-presidente da Fundação Guamá, é um parque científico tecnológico lá que fica em Belém, no campus, junto ao campus da UFPA. O Rodrigo Kitts é doutor em computação pela Federal do Rio Grande do Sul e ele é coordenador da ETM, no projeto MGPDI. Ele é consultor em melhoria de processos e gestão da inovação. A Ana Márcia também é membro da ETM, do MGPDI, da equipe técnica do modelo. A nossa dinâmica aqui a gente faz webinars mensais. Esse é o 8º webinar mensal, começamos em janeiro, baseado nos 11 processos do MGPDI. Esse aí vai estar esse webinar vai estar baseado em 2 processos, então o 8º nós vamos ter apresentado 2 processos, Por especialistas, quem vai estar falando é quem escreveu cada um desses processos, que constam nos guias do MGPDI, especialmente no guia de implementação, que é no formato wiki, mas tem guia geral e tem guia de avaliação. E eles estão disponíveis para baixar, sem custo, free of charge, no website do MGPDI, que é www.mgpdi.org.br. Tá? Durante as apresentações, quem tiver pergunta, a gente pede que os participantes permaneçam o tempo sempre, no mudo, seja no áudio, seja no vídeo. Tá? E quem tiver pergunta, coloca no chat. Depois das apresentações dos 2 debatedores,
Eu vou ao chat e faço as perguntas que estiverem ali, né? Além dessas perguntas no chat, nós temos aí algumas outras perguntas também que a gente deve fazer, né? Eu até gostaria que houvesse muitas perguntas no chat e que eu, por problema de tempo, não pudesse formular, né? Mas acho não, eu sei, creio, conheço, são meus amigos, Ana Márcia e Rodrigo Kitts, de longa data, super competentes, né, profissionalmente, e eu sei que todos vão gostar, né? Todos vão gostar das apresentações. Bom, eu já passo em seguida para a apresentação da Ana Márcia, tá? Sobre o processo gestão de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas organizações, ou gestão de projetos de inovação nas organizações, pode chamar assim também, né? Mas ela vai falar sobre gestão de projetos, a Ana Márcia. Ana Márcia, por favor, está consigo aí e pode compartilhar a sua tela. Obrigada, Kival. É um prazer estar aqui e quero cumprimentar também todos os presentes aqui nesse webinar e dizer que é um prazer estar aqui compartilhando com o Rodrigo desse espaço, né? E, enfim, vamos lá para os nossos assuntos aqui. Deixa só eu organizar aqui o compartilhamento. Aqui, acredito que acredito que já esteja sendo compartilhada a tela, né? Sim, já está. Obrigada. Bom, então o propósito desse webinar é nós conversarmos sobre dois processos que são bastante importantes e que estão bastante ligados dentro do próprio processo de inovação que acontece nas organizações. Então, eu vou falar inicialmente aqui do processo de gestão de projetos, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e que, na verdade, é um processo que tem características importantes para a condução de todo o processo de inovação que acontece dentro das organizações, mas que tem uma característica estruturante de uma das partes desse processo de inovação. Então, ele fornece algumas estruturas que são bastante importantes para se atingir os objetivos das inovações nas organizações. Então, a gente vai ver aqui algumas características, vai discutir um pouquinho também de como gerenciar esses projetos de inovação, né, nas empresas, e olhar um pouco para o MGPDI para identificar como a gente faz essa implementação por meio do MGPDI nas organizações, né? Uma das coisas que a gente se pergunta, assim, é que, bom, por que a gente não fala só de gerenciamento de projetos, né? Por que o gerenciamento ou a gestão dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação? Então, existem algumas características que fazem com que a gente tenha uma preocupação no momento de constituir esses projetos nas empresas. E as incertezas desses projetos talvez sejam uma das características mais evidentes, né, no processo de inovação. De forma geral, o gerenciamento de projetos ele não tem nenhuma diferença, né, conceitualmente, do gerenciamento de projetos de qualquer outro tipo de projetos. Então, todo projeto está bastante embasado nos conceitos já bem consolidados do gerenciamento de projetos. O próprio MGPDI, ele busca e ele recupera esses conceitos e apresenta todo o gerenciamento de projetos
como um instrumento dentro do modelo muito focado em todos esses conhecimentos que já, né, que são de longa data e que as empresas têm também uma certa experiência já em trabalhar. De qualquer maneira, a gente identifica, né, nos projetos também de pesquisa, desenvolvimento e inovação, as questões de temporalidade, singularidade e algo importante também de se falar, mesmo que a gente não fale em projetos de inovação especificamente, mas a inovação, ela é uma característica dos projetos, né? O projeto, ele é executado justamente para ter um produto diferente no mercado, um produto, um serviço, enfim, diferente daquilo que já existe, por isso a gente faz um projeto. Então, sempre existe um grau de inovação dentro dos projetos. O que a gente determina aqui é que para projetos específicos, né, de inovação, a gestão de projetos ela é extremamente importante. Então, isso não diferencia, mas talvez traga uma preocupação diferente em projetos dessa natureza. E uma coisa importante também, né, é que quanto mais inovador for o objeto desse projeto, né, esse produto ou esse serviço que vai ser gerado por esse projeto, maior o grau de incerteza desse projeto. Então, são coisas que a gente precisa equilibrar, né? O projeto a gente faz justamente para minimizar todas essas incertezas e num projeto de inovação isso é bastante presente. Então, é algo que a gente precisa se preocupar. Um outro ponto que é bastante importante, quando a gente olha só para a gestão de projetos, a gente olha ele dentro de um universo, né, de início e de fim desse projeto. Aqui, resgatando aqui a questão da temporalidade. No entanto, dentro do processo todo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o projeto, ele é uma parte de todo esse processo. E uma das questões que são bastante importantes é a definição de em que momento a gente inicia um projeto dentro desse processo maior de inovação. Obviamente, a gente vai discutir isso, né, e o Rodrigo vai trazer esse processo maior, e na medida dessas nossas falas, isso pode se esclarecer um pouco mais. Mas o momento em que a gente inicia a gestão de um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele é fundamental, inclusive deve ser definido, né, junto com todos os interessados, também nesse processo, e que ele pode navegar ali, né, entre a geração da ideia e o início da produção, e em alguns casos, dependendo do produto desse projeto, nós trabalhamos inclusive o projeto na produção. Por exemplo, quando a gente faz um software é construído usando esse conceito de projeto também, né? Então, isso pode se estender para além da produção, dependendo da natureza da inovação que está sendo projetada, né? Bom, e como a gente gerencia, então, esses projetos de inovação nas organizações, né? Eu quero resgatar aqui uma informação importante, porque, assim, a inovação, na verdade, ela não é opcional, né? No sentido de que os projetos, eles existem, de certa forma, nas organizações, para atingir os objetivos e as metas que essas organizações, elas têm. E os projetos são fundamentais para isso, né? Eles trabalham a partir dessas ações estratégicas, aqui no modelo conceitual aqui, né? Mas na verdade, eles servem para atingir esses resultados, e eles, por meio dos projetos também, essas ações estratégicas, elas podem ser executadas. E os projetos de inovação, eles podem proporcionar também uma oportunidade de explorar essas ideias que são essenciais, que são importantes, tanto para a competitividade dessas empresas, quanto para a geração de riquezas. Então, até pelas estratégias, né, de diferenciação, ou então para a estratégia de uma evolução contínua dos produtos, né? Então, tudo isso passa pelos projetos de inovação, e os projetos são ferramentas importantes nas organizações para este fim, né?
Bom, por que a gente organizaria, né, ou por que a gente usaria projetos nesse processo? Isso também é uma informação importante e algo que precisa ser também discutido na organização, né? A gente precisa entender, e aqui nessa figura amarela aqui, né, a gente tem um desenho aqui do processo todo aqui, desde a da geração de ideia até a implementação dos projetos, não avança aqui para a parte de comercialização da inovação, mas fica claro aqui que a escolha, né, de onde a organização ela vai investir os seus recursos, em quais ideias selecionadas que possuem um alinhamento com o planejamento estratégico, e quando na organização todos esses elementos, né, eles acontecem focados nos resultados, nós vamos ter aqui, inclusive, uma integração grande com a gestão dos portfólios, do portfólio de projetos, que vai, por meio de critérios, também escolher quais desses projetos de inovação eles vão nos aproximar mais dos nossos objetivos na organização. Então, nós começamos talvez aqui, a fazer algumas reflexões, né, de que a gestão de projetos, além de ser uma ferramenta e um instrumento para colocar em prática esses projetos, ele também é uma ferramenta bastante importante ligada ao planejamento estratégico, né? Então, a gestão de projetos, ela vai além de só essa gestão mais técnica da condução do projeto, mas ela está inserida nesse contexto maior, né? Bom, aqui alguns elementos que são importantes que a gente identifica nos projetos de inovação, né? Que talvez o primeiro deles é que projetos de inovação, diferente talvez dos projetos tradicionais, e aqui eu vou chamar de tradicionais aqueles que não têm a intenção de trabalhar, né, a inovação diretamente dentro dos projetos. É importante que a gente entre, né, na concepção, no planejamento, na execução desses projetos com uma mente bem aberta para a própria inovação, porque ao longo do projeto, né, e por ter bastante incertezas, geralmente são projetos que têm um acompanhamento muito mais voltado para os resultados parciais, decisões de reposicionamento desse projeto, de alocação de recurso, de análise de resultados parciais e de tomadas de decisão para que esse projeto ele termine, né, com um objetivo que seja o objetivo mais próximo daquilo que a organização ela gostaria. Então, são características importantes, né? A gente pode fazer um projeto olhando só para questões tradicionais e não fazer muita inovação ou nenhuma, né? Ou a gente pode aproveitar os projetos para fazer esse trabalho de inovação também. Algo que também é importante é que a gente não consegue pensar na inovação, né? Ter projetos que são inovadores e não ter flexibilidade na gestão. Então, da mesma forma que a gestão de projetos ela é estruturante, ela também precisa ser flexível. E essa flexibilidade, ela acontece por meio da mudança dos possíveis objetivos, né, do escopo, que é uma característica dos projetos inovadores, alto grau de incertezas, então o próprio MGPDI trata isso com bastante importância, né, os riscos e as oportunidades que aparecem ao longo do próprio desenvolvimento do projeto, e também uma outra característica que é de vários envolvidos, né, nesse projeto, vários interessados, que também merece uma gestão muito mais cuidadosa quando a gente fala de projetos de inovação, né? Bom, eu trago aqui só uma outra informação. Às vezes as empresas até perguntam, mas como é que eu sei qual é o grau de inovação que esse meu projeto tem, né? Por exemplo, como um dos critérios que eu posso usar na gerência de portfólio para escolher esses projetos. Então, existem diversas metodologias, diversos modelos, eu trago aqui só um exemplo, para dizer que isso é possível, de fazer inclusive essa análise e essa caracterização dos projetos de inovação também, né? Bom, e aí um outro aspecto importante que também eu acho que faz parte dessa nossa conversa, e que é como o MGPDI trata esses projetos de inovação nas organizações, né? E como esse modelo ele oferece esses elementos e oferece, de certa forma, aqui um modelo que é ideal para a gestão da inovação. E também
oferece uma gestão de projetos adaptada para este tipo de projetos, o que também é algo bastante importante, né? Bom, aqui a gente tem uma visão geral da distribuição dos processos, né, do MGPDI, que estão em vermelho aqui, dentro do processo todo de inovação. E aqui eu quero destacar, eu acho que elementos que são importantes, né? A gestão de projetos, né, de inovação, ela faz parte aqui de um momento de todo esse processo. Então, isso é bastante importante, porque a gente não vai tratar a inovação como um projeto, né? A inovação, ela é maior do que isso. O projeto, ele é um mecanismo para transformar aquelas ideias que já foram amadurecidas e que estão relacionadas diretamente com a estratégia da empresa, ele vai transformar isso num elemento controlável, né, com controle, planejado, acompanhado, monitorado, né, e acompanhado durante toda a sua execução. E ele pode ir além aqui do desenvolvimento, em alguns casos ele pode abranger inclusive a produção. Nós podemos ter mais do que um projeto, um projeto para desenvolver, um projeto para produzir, ou ele pode se limitar aqui ao desenvolvimento, ele pode começar um pouco antes ou um pouco depois, dentro do contexto das organizações, mas ele deve estar presente ao longo desse processo todo da inovação, né? Então, essa caracterização é algo importante dentro do processo todo de inovação, olhando para o MGPDI e para o processo de gerenciamento de projetos de inovação especificamente, né? Bom, a gestão de projetos, né, no MGPDI, ela inicia no perfil 1, e ela tem aqui uma característica de organização desse projeto. O perfil 1 significa que a organização ela ainda está num grau de maturidade inicial, né, no perfil 1, e que ela desenvolve esses processos que estão descritos aqui, como a gestão da inovação, de ideias, a própria gestão da pesquisa e desenvolvimento, a de projetos, de indicadores e a gestão de colaboração. Quando a organização ela passa para o perfil 2, a gestão de projetos ela também evolui, assim como evolui a pesquisa, assim como evolui os indicadores, né? E nós introduzimos aqui no modelo a governança, a gestão de portfólio, a gestão de riscos e incertezas ou riscos e oportunidades. Quando a gente passa para o perfil 3, existe uma nova evolução, né, da gestão de projetos, assim como da maioria dos processos já implantados, e também aqui se acrescentam 2 novos processos de gestão de conhecimento e propriedade intelectual. Então, vejam que a gestão de projetos, ela nasce aqui no perfil 1, mas ela vai se aperfeiçoando, né, com a inclusão aqui de vários elementos ao longo do crescimento da maturidade dessas organizações que implementam o MGPDI, né? Bom, o propósito, né, da gestão de projetos, e aqui já indo para o final dessa fala, e eu deixei isso para trazer aqui no final, porque eu acho que aqui fica mais compreensível, né, a gente entender que a gestão de projetos, nesse caso, tem o propósito de planejar, de monitorar com resultados e metas o projeto do DPDI que está sendo desenvolvido, ou os projetos, né, que estão sendo desenvolvidos nas organizações. Bom, a gente já comentou aqui, o formato de projetos é um mecanismo importante e fundamental para esse acompanhamento, para esse monitoramento dos resultados, né? A tomada de decisão, ela também é fundamental, porque ao longo do desenvolvimento desses projetos, como existem riscos, existem oportunidades, como existem várias tomadas de decisão, esse projeto ele pode tomar rumos diferentes dependendo dos resultados e dependendo também da avaliação de todos os interessados, né? Então, são elementos bastante importantes aqui no objetivo deste processo de gestão de projetos, né? Algumas formas de realização, então, eu acredito assim que o que seja importante, né, a gente destacar é que o foco
o foco do projeto ele não vai mudar do que é um projeto, que é o planejamento e atingir as suas metas estabelecidas, né, e do planejamento todo realizado para este fim. No entanto, projetos que envolvem pesquisa e desenvolvimento e inovação têm características peculiares, né, e elas devem sim ser tratadas. Uma outra questão importante é que todas essas incertezas, todas essas mudanças vão gerar decisões e precisam ser controladas. Um elemento importante das formas de realização para esse contexto é que os projetos, eles atendam, eu acredito aqui que seja importante destacar, as características da própria organização que trabalha o processo de inovação. Porque assim como todo processo que é implantado nas organizações, não existe nenhuma fórmula pronta, nenhum processo estabelecido e pronto para garantir que neste formato o processo ele vai ser exitoso, né? O que existe são recomendações, orientações com base em conhecimentos já estabelecidos e que permitem que a organização encontre o seu melhor caminho de fazer essa gestão, né? E é isso que o MGPDI ele propõe. Uma indicação importante é que, normalmente, para projetos de inovação, a gente percebe que práticas ágeis se adaptam bem. Não quer dizer que seja a única alternativa, mas é uma estrutura usada com bastante frequência nos projetos de inovação também, né? Bastante ferramentas também voltadas, né, para a gestão ágil de projetos, o próprio design thinking, brainstormings, prototipagem acelerada, o uso no caso de produtos materiais, né, muito do uso de protótipos físicos para que a avaliação dos resultados intermediários também seja possível. Então, existe uma gama, né, de possibilidades que cada organização, com cada característica específica dos seus produtos, ela vai encontrar aqui para garantir que o seu projeto, né, atenda às necessidades. Aqui só um detalhamento, né? Então, o MGPDI ele contribui aqui com o perfil e com todos os resultados que fazem parte desse perfil. A integração aqui da gestão de projetos com todo o MGPDI, né? E aqui uma nova fala de que o MGPDI ele contribui diretamente, né, para o PDI da organização e principalmente para o gerenciamento de projetos, né. Bom, a minha fala é essa, eu agradeço e devolvo ao Kival a palavra. Obrigada, Kival. Muito obrigado, Ana Márcia. Eu vou passar imediatamente, nós estamos no tempo, vou passar imediatamente para o Rodrigo Kitts para a apresentação dele de 20 minutos sobre o projeto Gestão da Pesquisa e Desenvolvimento nas organizações. Muito obrigado, boa tarde, Kival, boa tarde, Ana Márcia, é uma satisfação estar aqui com vocês todos, obrigado pelo convite. Nessa conversa nossa envolvendo os processos PES e o processo PRO, o processo PRO. Eu acho que vocês estão vendo o compartilhamento da minha tela, né? Então vamos prosseguir aqui. Perfeito. Então vamos lá. Eu sempre gosto de começar essa nossa apresentação, assim, para um público mais amplo, fazendo referência a uma frase da nossa colega, né, do MGPDI, consultora de melhoria de processos, que é Cristina Filipac Machado, né? Que ela tem um texto que ela já escreveu que fala que hoje aqui não é difícil sensibilizar o nosso público para inovar, né? Mas há uma grande dificuldade em realmente conseguir inovar e que as empresas precisam entender que a inovação ela tem que ser encarada como um processo e também uma mudança cultural é exigida para que isso possa ser implementado, né? Então, o Brasil ele é muito conhecido pela criatividade do nosso povo, só que essa criatividade ela não tem gerado efetivamente negócios sustentáveis, né, porque essa sistemática ela não é implementada. Então, eu atuo, como o Kival fala, à frente de um ambiente de inovação localizado aqui no Pará, e a gente observa muita dificuldade das empresas em que pensar que apenas uma ideia pode ser suficiente para ter sucesso.
Então, a ideia ela é importante, só que a gente precisa sistematizar essa transformação dessa ideia no produto ou serviço e ser isso de maneira contínua, né, para que a gente possa ter um fluxo contínuo de ideias em produtos. Então, a Ana Márcia foi muito feliz quando falou sobre o processo PRO. Eu também vou falar um pouco do MGPDI aqui, né? Na verdade, a minha apresentação é fortemente baseada no MGPDI. Só queria destacar aqui uma questão. Nós estamos falando, né? Eu, em particular, vou falar do processo conhecido pela sigla PES, né? Ana Márcia falou sobre o processo chamado PRO, que é gestão de projetos. De maneira geral, os 11 processos que compõem o MGPDI, como o Val já falou no início, que nós temos um webinar para cada um desses processos, eles são divididos tem uma classificação de 13 tipos principais. Nós temos os processos classificados como processos de inovação, os processos de gestão e os processos de suporte. É óbvio, né, que, como a gente fala de um modelo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, há uma transversalidade, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a gestão de conhecimento, a gestão de colaboração, fazem gestão de conhecimento e gestão de colaboração de ações, de projetos, de atividades envolvendo pesquisa, desenvolvimento e inovação. Mas acho que essa classificação aqui ela é bem útil para ajudar a entender a fronteira entre esses dois processos. A Ana Márcia também apresentou, só que num formato um pouco diferente, né? A diferença, o MGPDI, ele se distingue, né? Ele se caracteriza fortemente por organizar os seus 11 processos em níveis crescentes de maturidade. Esses níveis a gente chama de perfis. Então, o perfil executado, o perfil de processos executados, o perfil 1, é o perfil que introduz um conjunto de processos. Introduz, por exemplo, a gestão de colaboração, de ideias, indicadores, gestão de inovação, e também o processo PS e o processo PRO, né? Esses processos evoluem com o passar do tempo, até porque novos processos vão sendo inseridos, até que a gente chega no perfil 3, né, em que todos os processos, todos os 11 processos estão implementados na organização de maneira ampla, né? A gestão de P&D, então, é um assunto que me cabe falar aqui, né? Então, vocês vão ver que, basicamente, o MGPDI pensa em sistematizar um ciclo que começa a partir do entendimento das necessidades, das metodologias, estratégias necessárias para que a gente possa gerenciar a pesquisa e desenvolvimento na busca por soluções inovadoras de uma empresa. Um elemento muito importante nesse processo é a questão da motivação. A gente sabe que motivação é essencial na vida de todo mundo. Vocês que estão aqui nos acompanhando ao vivo, essa transmissão, têm motivações pessoais, institucionais, profissionais. As pessoas que vão estar vendo esse vídeo depois gravado, disponível lá no YouTube, também vão ter motivações. E aqui, basicamente, a gente está procurando as motivações que a organização vai pensar para movimentar as pessoas, seus profissionais, para que elas possam desempenhar seus papéis, né? Também é um papel importante aqui nesse processo PES estabelecer um mecanismo de avaliação avaliação das ações. Ou seja, a gente vai ter um momento em que a gente vai identificar as ações, um outro momento que a gente vai selecionar as ações, a gente vai implementar, executar essas ações, e aí, ao final, qual foi o resultado efetivo? Como que aquilo que foi obtido, no final das contas, se compara com relação àqueles objetivos originalmente traçados para a organização? Então, a ideia, os processos do MGPD eles são organizados de maneira muito simplificada, com o nome do processo, com a sua sigla, né? O P está aqui, com gestão da pesquisa e desenvolvimento, e tem um propósito. Nesse caso específico, é estruturar o entendimento do contexto da pesquisa, a obtenção e aplicação de conhecimentos, a busca e desenvolvimento de soluções, visando atender aos objetivos da pesquisa e desenvolvimento. E nós temos os resultados, né, que aqui numerados de PES 1 até o PES 8. Então, cada um desses resultados ele pode ser aplicado a todos os perfis ou ser implementado apenas em um perfil específico. Aqui cabe um detalhe, né? Nessa apresentação, em primeira mão, quem está nos acompanhando aqui, já está vendo a versão nova do MGPDI. Nosso grupo, nossa equipe técnica do modelo vem trabalhando numa revisão que a gente pretende publicar nos próximos dias de uma versão nova do modelo MGPDI, que vai começar pela publicação de um novo guia de implementação. E um dos resultados é que a gente simplificou alguns processos.
Então, o perfil, o PES teve, por exemplo, a redução do número de resultados de 9 para 8. E aqui outros resultados, outros exemplos, vocês vão poder encontrar assim que a gente divulgar esse material para a comunidade. Então, são 8 resultados, né, a implementação desse processo, são 8 resultados. A gente está vendo aqui um conjunto de resultados que se aplicam a todos os níveis, né, todos os perfis, do PES 1 até o PES 4. O PES 5, 6 e 7 se aplicam a partir do perfil 2, e o PES 8 se aplica a partir do perfil 3, porque ele está conectado com outro processo que é de gestão de conhecimento. Eu vou detalhar cada um desses processos aqui, cada um desses resultados aqui, nos slides a seguir, né? Então, vocês vão poder ver essa descrição também no nosso wiki, mas, mais uma vez, o wiki que está publicado no site da SoftSul, do MGPD, ainda é a versão que vai ser substituída nos próximos dias, né? Então, nós começamos, né, a descrição desse processo PS pela necessidade de nós termos a definição clara de qual é a motivação e quais são os objetivos da P&D. Por que a organização vai realizar a P&D? Né? Então, esses elementos motivadores podem estar associados à busca de uma posição no mercado, pode estar com relações de curto, médio e longo prazo, pode estar com a ideia de ter ao alcance de outro mercado consumidor maior, mais amplo, né? E é importante a gente entender que esses objetivos aqui, eles precisam estar descritos de alguma maneira objetiva, né? Porque temos uma conexão desse nosso processo PES com o processo de gestão de indicadores. Então, de maneira que a gente possa medir se até certo ponto a gente conseguiu alcançar esses objetivos ou não. O segundo resultado, conhecido como PES 2, ele solicita e exige, né, que a organização identifique claramente quais são as necessidades das partes interessadas. Então, a pesquisa e desenvolvimento vai ser desenvolvida, então a gente precisa registrar quais são as necessidades. Assim como um desenvolvedor de software, né, precisa, por exemplo, levantar requisitos, descrever requisitos para o software que ele está desenvolvendo, aqui a gente precisa também identificar quais são as partes interessadas e quais são as necessidades que elas têm que vão ser atendidas pelos projetos de pesquisa e desenvolvimento que vão ser desenvolvidos pela organização. O PES3, né, ele pede que a gente conduza a pesquisa com o objetivo de se obter o conhecimento necessário ao desenvolvimento e ao aprimoramento de produtos, serviços, processos ou métodos inovadores. E aí a pesquisa pode acontecer da maneira que a organização achar mais conveniente, né? Ou seja, é um processo que pode ser baseado em levantamento bibliográfico, pode ser baseado em prototipação, pode ser, eventualmente, a parceria com outros grupos, grupos de pesquisa que estejam conectados, aí a gente vai entrar no processo de colaboração. Mas, enfim, a ideia é que temos que efetivamente conduzir essa pesquisa, demonstrar que essa pesquisa está acontecendo. O PS4, a gente vai precisar demonstrar que o conhecimento obtido, né, com essa pesquisa é aplicado na busca de oportunidades para o desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, serviços, processos. Isto é, que aquela pesquisa, aquele conhecimento que foi obtido com o PS3, aí não fica engavetado, não fica apenas numa prateleira, né? A gente precisa estruturar esse conhecimento e precisa conectar esse conhecimento obtido com efetivamente aquilo que está sendo produzido na forma de produtos, serviços, processos ou métodos inovadores pela organização. De outra forma, que a gente consiga ter rastreamento, né? Ou seja, rastrear que aquele conhecimento foi utilizado naquele produto e vice-versa. O PS5, né, já é um resultado aqui que vai buscar que a gente avalie, né, alternativas de solução. Né? Então, por que a empresa está desenvolvendo pesquisa e desenvolvimento? Porque ela vai querer uma solução inovadora. Né? Aqui, esse resultado ele busca com que a organização pense fora da caixa, olhe ao redor, obrigue a organização a pensar em alternativas
e, além de olhar essas alternativas, fazer um processo de avaliação de fato. Ou seja, demonstrar que eu identifiquei alternativas, o que poderia ser seguido, e que elas foram avaliadas, e eu produzo, por exemplo, um laudo de avaliação, né? Registrando, por exemplo, o processo decisório que foi realizado. No PES 6, então a gente vai buscar com que a solução seja disponibilizada e verificada, né, de uma maneira que a implementação, a gente vai ajudar, né, esse resultado busca iniciar a avaliação da qualidade, né, por meio de critérios técnicos, né, que possam ser aplicáveis naquele contexto, e aí a gente busca ter uma incorporação desse novo conhecimento, dessa solução que foi desenvolvida no nosso repositório da empresa de soluções inovadoras que foram desenvolvidas, né? O P7 vai buscar uma avaliação em relação daquilo que foi desenvolvido, né? Em relação à motivação e objetivos da P&D, né? Além também de avaliação com relação às necessidades das partes interessadas. Então, nós temos objetivos organizacionais, né? Nós temos objetivos das partes interessadas, naquele cliente, naquela demanda do alto nível de gestão da empresa que está querendo desenvolver um novo produto. Então, temos necessidades. De que maneira aquilo que foi desenvolvido, a gente volta e verifica se realmente atende, né? E, finalmente, o resultado PES 8, ele que já é implementado a partir do perfil 3 do MGPDI, e ele é conectado com o processo de gestão de conhecimento, que também surge, né, no perfil 3 do MGPDI. Então, gestão de conhecimento é um processo que busca classificar, documentar, avaliar o conhecimento produzido pela organização. Então, quando a empresa implementa o PES lá no perfil 3, então vai ser requerido que a empresa também capture, registre, avalie, conecte esse conhecimento dentro do repositório de conhecimento organizacional, né? Então, a rigor, todos os produtos e subprodutos desse processo de P&D são potenciais fontes de ativos de conhecimento que podem ser coletados e inseridos nessa base de conhecimento. Então, eventualmente, a empresa pode implementar antes, né, esse resultado do PES 8, se já tiver algum processo de gestão de conhecimento já implementado, né? Mas, do ponto de vista de uma avaliação formal do MGPDI, isso começa a ser requerido a partir do perfil 3. Então, esses são os resultados, né? Eu queria, assim como a Ana Márcia também, destacar aqui, pegar o processo PES, né? Nesse mapa mental que a gente utiliza aqui na nossa documentação, como é que ele se relaciona com os outros processos. Então, a gente acabou de falar aqui na conexão com gestão de conhecimento, né? Que o PES ele vai obter, ele vai gerar conhecimento, vai estar conectado com a propriedade intelectual, ele vai estar conectado com o processo INO de gestão de inovação, né? Porque o processo INO é aquele que vai tratar a inovação, né, como um processo dentro da empresa, vai estar conectado com a gestão de ideias, né? Vai estar conectado com o PRO, né, com o processo de gestão de projetos de PDI, né, à medida que ele vai ajudar a selecionar as soluções que estão lá apontadas. Comentei aqui com vocês também que tem uma conexão com gestão de indicadores e com gestão de colaboração. Então, é um processo, né, transversal a muitos desses que estão por aqui. As minhas considerações finais, fechando a apresentação, né, eu sempre gosto de discutir e de ressaltar um ponto muito importante, muito específico do projeto MGPDI, é que ele é um projeto que busca trazer gestão de inovação conectada à realidade do Brasil, né? Nós estamos aqui fazendo uma reunião, eu estou aqui no interior do estado do Pará, com colegas participantes de diversos locais do Brasil, inclusive participantes do MGPDI, inclusive de fora do Brasil. Temos essa conexão com vários atores que contribuem com o modelo, né? A gente tem uma experiência crescente à medida que mais empresas estão adotando o MGPDI. Nós buscamos inovação no próprio MGPDI, né? Então, nós temos um trabalho colaborativo da evolução desses nossos guias, né? E a ideia é que esse guia de implementação que a gente tem hoje publicado, ele é um documento vivo que, à medida que nós temos possibilidades, nós vamos atualizando ele com novos elementos.
Ok, com isso eu devolvo a palavra para o Kival, para a gente prosseguir aqui para a última parte da nossa sessão. Muito obrigado para todos. Muito obrigado, Rodrigo. Foi interessante esse 2 em 1 nosso. Tá? Espero que tenha esclarecido, se não, restam perguntas e respostas para quem tiver dúvida ainda. No chat, eu estou vendo aqui, nós não tivemos nenhuma pergunta, tá? Mas eu tenho aqui uma bateria de perguntas que eu vou fazer a vocês, tá? A primeira pergunta, eu acho que foi até o objetivo assim dessa apresentação, mas eu pediria uma síntese, um resumo dos dois, para explicar ou reexplicar as diferenças entre os processos PRO e PES. Podemos começar pela Ana Márcia. Bom, eu acho que pela fala do Rodrigo, né, que aconteceu agora, por último, a gente percebe que o processo, o PES, o processo da pesquisa, né, e desenvolvimento e da pesquisa toda que acontece na organização, ele é um processo mais amplo, né? Ele é um processo que ele vai trabalhar com todos os elementos da pesquisa, então ele está mais próximo da definição dos objetivos dessa organização, das possibilidades, das tecnologias, enfim, de tudo o que alimenta a inovação, né? E na gestão de projetos, especificamente, a gente já tem esses elementos mais consolidados e selecionados como objetivos já definidos, né, com escopo já modelado, mesmo que não seja totalmente definido. Então, ele acaba acontecendo numa parte mais avançada de todo esse processo, né? Então, acho que essas diferenças são importantes. Rodrigo, por favor. É isso mesmo, a Ana Márcia fez uma boa síntese, né? Só acrescentando um ponto adicional, né? Nós temos aí no processo PES e nos ajuda no processo de seleção, né? Assim como a seleção dos projetos que vão ser transformados em projetos de pesquisa propriamente dito, né? Porque uma empresa ela vai desenvolver vários projetos, né? O seu dia a dia, qualquer organização hoje em dia é dirigida a projetos. E aqui no processo PES, o que a gente vai acontecer? A gente está preocupado com a pesquisa. E essa pesquisa ela é feita por quem? Por instituições de ciência e tecnologia, por pesquisadores, né? Mas uma empresa de software, por exemplo, são programadores, são arquitetos de software, são profissionais que precisam pesquisar uma solução inovadora para um problema de segurança das soluções de software que são desenvolvidos, por exemplo. Então, o PES volta para isso, para orientar, olha, temos um gargalo, temos uma demanda na área de segurança, então vamos desenvolver projetos de pesquisa para isso, para encontrar soluções que possam ser implementadas nos nossos projetos. É meio redundância dessa pergunta, mas ela é bom para diferenciar para quem está participando. Quais são as diferenças dos processos PRO e PES nas abordagens inovação fechada e inovação aberta? Os dois. Pode começar pela Ana Márcia. Bom, eu acho que um elemento importante na gestão de projetos, né, é a gente considerar o tipo de inovação, porque elementos que existem na inovação aberta e que talvez existam de outra forma na inovação fechada, eles vão servir são subsídios, né, para definir algumas ações dentro dos projetos. Então, se eu tenho inovação aberta, eu vou ter provavelmente uma gestão de comunicação, dando um exemplo prático, né? Eu vou ter uma gestão da comunicação dos resultados e dos envolvidos, né, nesse projeto, que vai ter uma amplitude maior.
vai romper as barreiras da organização que é responsável pela execução do projeto. Diferente de quando eu tenho uma inovação fechada, né? Não significa que eu não terei esta abordagem no projeto, mas eu tenho que ter consciência, ter noção, né? E transformar isso em elemento que vai ser tratado dentro do projeto. Rodrigo. Complementando aqui, Ana Márcia, então, por exemplo, num processo de inovação aberta, vamos imaginar que uma empresa em certo porte decide fazer tem um problema, tem uma área e decide fazer um hackathon, decide fazer um evento público onde haverá uma competição, por exemplo, de pessoas que vão propor ideias dentro de um contexto específico. Aqui em Belém, por exemplo, tivemos recentemente na área de soluções para a segurança privada. Então, nesse sentido, a inovação aberta é uma parte do processo PS, onde naquele momento se busca, né, ter um brainstorm de ideias, e aí, a partir dali, já tem um tipo de avaliação, né, de que maneira, né, já que é uma competição, de que maneira aquilo ali atende os objetivos maiores da organização, das empresas de segurança privada, e aí pode-se selecionar aquelas ideias que vão ser pesquisadas mais aprofundadamente pelo processo PS. Então, só falando da inovação aberta. Quando a gente está falando de inovação fechada, então é aquela pesquisa que vai acontecer de maneira rotineira, né? Onde a empresa está olhando internamente, está com o seu próprio corpo de conhecimento, né? De próprias pessoas, próprios colaboradores que vão estar atuando diretamente com isso. Muito obrigado. Vamos a mais uma pergunta. Quais as diferenças entre um projeto tradicional que acontece no contexto da produção da empresa e os projetos de inovação? Bom, vou começar aqui. Para a gestão, se nós olharmos só o aspecto da gestão de projetos, né, as bases são exatamente as mesmas, não existe diferença significativa. No entanto, quando a gente aplica isso para projetos de inovação, ou que tenham fortes elementos de inovação, é bastante importante que este processo que a empresa desenhou para gerenciar os projetos, ele considere alguns elementos com bastante cuidado, né? Que a gente já falou isso durante também a apresentação, vou citar alguns aqui. É a mudança de escopo, né? A chance da mudança de escopo acontecer ao longo do desenvolvimento desse projeto, que talvez seja uma das diferenças dos projetos tradicionais. A gente procura ter uma certeza maior, né? Mas nos projetos de inovação isso não é nem desejável, né? A gente precisa estar aberto para essas mudanças, porque isso pode levar ao sucesso da inovação, inclusive, né? Outra questão importante, a questão de gestão de riscos, né? E eu acho muito bacana dentro dessa mudança que o Rodrigo coloca do guia de implementação e do próprio conceito do MGPDI, de trazer o conceito de oportunidades, né, para junto dos riscos, porque um projeto de inovação, ele tem risco, sim, mas ele tem várias oportunidades, né? A gente tem historicamente aí vários relatos de que nós estamos lá fazendo um trabalho de produzir algum elemento desse projeto e a gente descobre outras possibilidades ao longo da execução do projeto. Então, esse olhar precisa estar muito atento dentro dos projetos de inovação, né? Não pode ser algo só mais um elemento, não, ele é um elemento essencial. E, obviamente, né, a tomada de decisão e a comunicação com todos os stakeholders, porque, principalmente se a gente trabalha com inovação aberta, projetos de inovação, nós temos né, a gente pode ter investidor, a gente pode ter pesquisador, a gente pode ter outras empresas interessadas, né, isso pode acontecer dentro de um contexto em que o produto de inovação produzido, ele interesse a outras organizações. Então, isso tudo na gestão de projetos de inovação, ela precisa ser bastante a gente precisa atentar bastante para esses elementos, né? E passa, inclusive, até me permito, assim, a avançar mais um passo, né? Inclusive das pessoas, né, que trabalham, da capacitação desses gestores de projeto. Eu acredito que não tenha que ter nenhuma capacitação específica, mas precisa ter a mente aberta para isso e também reforçar que o MGPDI,
ele traz esses elementos de forma muito estruturada dentro da organização do processo de inovação. Então, mesmo que as pessoas não tenham larga experiência com isso, quando amparadas por um processo bem estruturado, como é o caso do que o MGPDI propõe, né, esses elementos para estruturar esse processo, facilita muito a gestão dos projetos de inovação. Rodrigo. Não tem mais o que acrescentar, né? A resposta Obrigado. da Márcia foi completa nesse sentido. Eu Obrigado. só aproveitar a palavra aqui, né, Kival? Aproveitar a palavra que eu acho que é muito oportuna essa discussão que a gente está tendo, até para ficar gravado como referência, né? É porque essa é uma pergunta que acontece frequentemente nos nossos cursos no MBPDI, né? A diferença entre o PES e o PRO, então vai ficar um link interessante. E essa resposta da Ana Márcia aqui já é uma resposta definitiva sobre o... Mas ainda tem uma pergunta correlata. Ok. Para começar pela Ana Márcia. Um gerente de projetos com formação tradicional em projetos baseados no PMI está preparado para gerenciar um projeto de inovação? Então, inclusive essa também é uma pergunta recorrente, não só, né, nos projetos de inovação, mas bom, o que é melhor, a gente contratar ou ter, né, um gerente de projetos com bastante técnica de gestão de projetos, que não necessariamente conhece o objeto que está sendo desenvolvido no projeto, ou não, né, ou é melhor eu pegar alguém que conhece muito do objeto e formar ele em gestão de projetos. Eu acho que respondendo mais objetivamente a pergunta, sim, ele está preparado, porque a gestão de projetos ela é uma disciplina bem completa, né? Ele vai preparar o gestor do projeto de qualquer projeto para conduzir. Agora, é importante, né, que para projetos de inovação esse gestor ele tenha uma proximidade com esses elementos que a gente comentou agora. Então, se a organização ela não tem isso mais formalizado por meio de um processo, de ferramentas, né, eventualmente de padrões para se usar, acho que o gestor ele precisa ter mais experiência, né, e até para suprir essa necessidade. Mas como eu acredito que a organização que está trabalhando com inovação, ela se preocupe também com o processo, esses riscos eles são minimizados, né, automaticamente. Rodrigo. Novamente, eu tenho pouco a acrescentar aqui, Val, mas com base na minha experiência como professor em disciplinas de gestão de projetos, né? Normalmente, quando a gente ministra, por exemplo, para cursos de administração, etc., a gente normalmente trata com formadores, né? A gente forma pessoas para tratarem de projetos de propósito geral, né? Projetos de engenharia, projetos de desenvolvimento de software, etc. Projetos de inovação também. Então, mais recentemente, eu tenho observado não, obviamente, não somente nas minhas aulas, mas muitos colegas nossos professores preocupados, né, em trazer essa realidade, principalmente conectada com a realidade de startups. Né? As startups, por vezes, elas negligenciam tanto essa parte de disciplina, etc., porque eles querem correr atrás do produto, querem correr atrás de investidor, mas as startups que conseguem caminhar mais longe são justamente aquelas que conseguem investir em gestores que realmente conhecem do negócio e conhecem o fundamento de gestão de projetos. Essas duas coisas são importantes. Obrigado. E essa pergunta talvez não. Essa pergunta foi recorrente no nosso evento. Mas talvez já tenha ficado clara, mas eu vou fazê-la. Tá? Quais critérios podem ser usados para selecionar os projetos de inovação? Vamos começar pelo Rodrigo. Ok. A seleção de projetos de inovação ela parte do princípio que nós temos objetivos organizacionais, ou seja, a organização ela precisa refletir sobre isso, o que ela quer com os projetos de pesquisa. Então, esse elemento é essencial. Então, às vezes, isso pode parecer simples, mas não é, porque muitas vezes a organização tem que pensar, poxa, estou investindo em pesquisa, estou investindo em inovação, mas o que eu quero com aquilo? Quero reduzir custos, quero alcançar o mercado, quero ter um menor tempo de time to market, etc.
né? Isso é um ponto. O outro ponto é identificar quem são as partes interessadas. Então, existem resultados aqui no MGPDI que nos ajudam a isso, a pegar quem são os indivíduos interessados, seja internamente da organização, seja fora da organização, e como é que eu vou criar um critério de satisfação para atender esses camaradas. Então, basicamente, os elementos que compõem isso são esses dois, os objetivos organizacionais e os interessados naquele projeto. Ana Márcia. Eu acho que é isso. O Rodrigo também, né, resumiu bem. Eu acho que também é importante que as organizações reflitam, né, sobre esses critérios. Isso eu acho que leva, inclusive, a discussões mais profundas, né, dentro da própria organização, porque também assim a inovação ela é um tema bastante relevante, né? Ninguém hoje nas organizações passa batido por isso, né? Todo mundo está envolvido de alguma maneira, tem todo um movimento social, inclusive empresarial voltado para isso, com suporte de instituições para facilitar no entanto nem sempre, né? Quando da porta para dentro da organização fica claro qual é o meu compromisso, né, como organização, como empresa, com a inovação, né? Às vezes são coisas muito simples, que por meio desses objetivos estratégicos, né, a gente consegue desdobrar e encontrar isso nas organizações, como coisas, como produto, como melhorias simples nos produtos, nos serviços, e que caracterizam inovação e que, no entanto, não precisa de uma expansão tão grande para ser realizado. Então, esses critérios, eles realmente são fundamentais aí, né? Obrigado. A última pergunta. Quais as ferramentas que podem ser usadas para gerenciar projetos de inovação? Elas precisam ter características específicas? Começando com a Ana Márcia. Assim, eu acho que tem uma questão bastante importante quando a gente fala de ferramentas, independente de ser processo de inovação ou não, dentro do gerenciamento de todo o processo de inovação, não só dentro da gestão de projetos, né? A melhor ferramenta é a ferramenta que atende o objetivo daquilo que a gente precisa desenvolver, né? Então, dentro da gestão de projetos, existem ferramentas muito simples, né? Ou muito ou que atendem um grau de complexidade muito grande, dependendo da necessidade do projeto. Então, precisam ser ferramentas específicas para a inovação? Não para a inovação, mas precisam atender às características de um projeto de inovação. Então, por exemplo, aqueles elementos que eu comentei anteriormente, né? A gestão de stakeholders, a comunicação em projetos de inovação, os acompanhamentos. É importante ter uma ferramenta que dê agilidade para esses controles num projeto de inovação. Talvez menos uma ferramenta de cronograma, uma ferramenta, né, que traga elementos mais duros ali da realização, diferente, por exemplo, de um projeto de engenharia que já tá mais estabelecido, né? O projeto de inovação ele precisa ter mais flexibilidade. Então, a ferramenta ela tem que atender essas necessidades. Então, eu acho que existem sim ferramentas tradicionais que atendem bem, né, que se bem utilizadas no projeto de inovação, elas vão continuar respondendo bem, uma boa gestão de escopo, a gestão do histórico do projeto. Então, para isso, são ferramentas tradicionais, só que usadas com esse contexto, né, mais flexível dentro dos projetos de inovação. Não vou numerar aqui, né, mas nem detalhar, mas assim, ferramentas visuais em projetos de inovação funcionam muito bem, assim, elas são bem-vindas, né? Porque as mudanças são mais fáceis de compreender. Então, isso talvez seja um indicador aí também, né? Ferramentas ágeis, enfim, que atendem essas características. Rodrigo. Bem, eu vou comentar sobre as ferramentas que a gente pode adotar para atender as demandas do PERS, né? A pesquisa propriamente, como é que a gente utiliza. Então, hoje em dia, nos processos de pesquisa, a gente tem um conjunto de ferramentas de software disponíveis, por exemplo, para registrar os achados em levantamentos bibliográficos, para criar repositórios de documentos e coisas do tipo.
À medida que a empresa for subir, por exemplo, para o perfil 3, aí a gente vai precisar de alguma ferramenta de gestão de conhecimento, né? Que cria aquele repositório, que a gente possa inserir os elementos, criar indicador, que a gente criar palavra-chave para classificar o conhecimento que está sendo registrado, etc. Então, de maneira geral, são esse tipo de ferramentas que a gente vai poder utilizar no processo do PES. Obrigado. Bom, essa foi a última pergunta. Vou passar para a conclusão agora. Já estamos aí em 17, 18 e 10, já está na hora de concluir. Tá? Eu queria agradecer primeiro aos debatedores, a Ana Márcia, ao Rodrigo Kitts, meus amigos, tá? E meus gurus, tá? Meus gurus. E eu queria agradecer também ao apoio, à equipe de apoio da SoftSul do MGPDI. A Adriana, o Vitor Soares, a Diana Martins, Vitor Soares e a Miriam Rocha. E eu queria agradecer principalmente aos participantes que nos deram sua atenção. Tá? Foi mais a meu ver, foi mais um excelente webinar, tá? Dessa vez 2 em 1, processos gestão de projetos de inovação, processo PES, gestão da pesquisa e desenvolvimento para a inovação. Espero que tenha ficado claro a diferença, os propósitos de cada um, os resultados de cada um, mas eles são importantes, ambos, dentro do modelo MGPDI. Lembrar mais uma vez que esse webinar está ali, a Diana está gravando a chamada, ele vai ser publicado logo a seguir no canal YouTube da SoftSul e vai ser publicado também no website do MGPDI. Tá? E eu queria convidar, finalmente, para o próximo webinar. Nossos webinars são mensais. O próximo webinar ele é interessante. A SoftSul, com base no MGPDI, ela participou e foi finalista na categoria Gestão de Inovação do Prêmio Nacional de Inovação 2021-2022. Isso muito nos honrou. Nós fomos finalistas em gestão de inovação. Nós conhecemos gestão de inovação. Né? Fomos escrutinados, muito detalhado o Prêmio Nacional de Inovação. É só para poucos aí que conseguem percorrer as diversas etapas ali e chegarem ao final. E nós fomos finalistas. Nós descobrimos no Prêmio Nacional de Inovação que eles, além de tratarem da questão gestão da inovação e de inovação em processo e em produto, eles abordam inovação em sustentabilidade. Nós nunca pensamos nisso. Inovação em sustentabilidade. O que significa isso? Olha, várias coisas. Questão de gênero nas empresas, tá? As práticas ESG, né? As práticas ESG, e nós fomos até bem qualificados. Tivemos nota maior em gestão da inovação e inovação em processos e produtos, mas fomos bem pontuados. Então, no próximo webinar, nós vamos falar sobre inovação e sustentabilidade. Nós vamos falar sobre práticas ESG e o processo de governança da inovação. O processo de governança da inovação. Sobre ESG, quem vai falar é o Isulê, né? Nosso membro da ETM, Isulê Cortes Filho. E sobre governança, o novo governança já no contexto da revisão, do guia de inovação, quem vai falar é o Antonioni. Isso vai ser dia 28 de setembro, nesse horário.
de 17 às 18 horas. Eu agradeço mais uma vez a todos, tá? E dou meu boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Foi excelente participar, tá? Muito obrigado, mesmo.